O extrato de hibisco pode combater e prevenir câncer de cólon. A descoberta é de um grupo de pesquisadores do curso de nutrição da Univale, em parceria com a EPAGRE. A pesquisa é inédita e foi apresentada durante o 13º Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Os detalhes a gente confere agora no Viva Voz, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Comigo hoje o acadêmico de jornalismo Thomas Falcone. Tudo bem, Thomas? Tudo bem, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz aqui na Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, ambos @VivaVozUnivale, e também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a professora Sandra Soares Melo, do curso de nutrição aqui da Univale. Ela é doutora em ciência dos alimentos e é coordenadora da pesquisa com o hibisco. Obrigada pela presença, professora. Eu aqui agradeço o convite. Bom, professora, o que chamou a atenção na flor do hibisco para dar início a essa pesquisa, né? Por que o hibisco? Todos os alimentos e plantas com pigmentos vermelhos, possivelmente eles têm uma propriedade antioxidante. E os antioxidantes, eles conseguem afastar as doenças do nosso organismo. Esse foi o primeiro olhar sobre a flor, né? Ela é uma flor de cor vermelho intenso, vermelho escuro. Além disso, a EPAGRE tem sido nossa parceira em alguns estudos realizados pelo curso de nutrição da Univale. E eles estavam plantando essa espécie de hibiscos, né, chamada hibiscus cannabinos. Quando fomos para a literatura, pouco se tem sobre o assunto. E aí os pesquisadores, né, um grupo de alunos e professores, tiveram esse interesse maior em estudar essa espécie vegetal. Professora, como é que foi feita a pesquisa? Quanto tempo durou a pesquisa? Certo. É uma pesquisa experimental realizada com animais de laboratório, especificamente ratos. É importante lembrar disso, né? Não foi feita em humanos ainda. Ela foi conduzida por 9 semanas. Nós induzimos o câncer de intestino por meio da administração de uma droga, e depois a flor do hibiscus cannabinos, ela foi macerada, ou seja, feita na forma de pó e oferecida junto na dieta dos animais. Então foi misturada a dieta e eles consumiram esse hibiscus durante 9 semanas. Ao final do estudo, aí nós retiramos o intestino para avaliação das células alteradas. A gente chama de criptas aberrantes. Então, quanto mais célula alterada tinha, né, pior estava o estado do câncer, digamos. E nós vimos que nos grupos que receberam hibiscos, esse número de células mutantes foi realmente muito menor, que ficou muito próximo de um grupo saudável. E o que exatamente foi descoberto com esses estudos, professora? Esse ponto, né, em que esse tipo de planta, ele conseguiu não só prevenir, mas como evitar a progressão do câncer de cólon. Isso em modelos animais. Nós não podemos ainda explorar esses dados em humanos. Temos essa expectativa, o grupo de pesquisadores em passar, dar continuidade aos estudos, inclusive trabalhando, né, posteriormente, depois de estudos de segurança e isenção de toxicidade, fazer em humanos. E a pesquisa ela foi feita em parceria com a EPAGRE. Como foi feita essa parceria? Na verdade, a EPAGRE, como é mencionado, ela produz essa planta, ela faz o plantio de hibiscus cannabinos e ela nos cedeu o extrato. E, na verdade, então, todo o trabalho de pesquisa propriamente foi feito aqui na Univale. Foi realizado no curso de nutrição da Univale, com apoio financeiro da universidade e também do CNPq. Muito bom. É exatamente isso. Foi um investimento alto? Dá para se falar em relação à parte de investimentos? Toda pesquisa tem um custo, né, envolvido. E é importante, esses órgãos de fomento, eles entram com um aporte bastante importante, que é a questão financeira, para o patrocínio das drogas, de toda a dieta que é oferecida, né? Então, é um trabalho que o custo não foi muito
muito elevado, mas tem seu custo relativo, né? Como toda pesquisa desenvolvida. Todas as pessoas envolvidas, né, professora? Os pesquisadores, eles são professores, então a gente não recebe nada extra, além disso, né? Nós somos professores da casa. E como a Univale também auxiliou com bolsa para os alunos, através do artigo 170 do governo do estado de Santa Catarina. Quantas pessoas estão envolvidas com a pesquisa? Diretamente, esse trabalho foi o TCC, ou seja, trabalho de conclusão de curso, de 3 alunos, né? 3 alunas. E tem a professora Adriana Bramoski, que também coordena esse projeto via CNPq, que é também professora do curso de nutrição, professora doutora do curso de nutrição. Eu que estou na coordenação dessa parte experimental. E mais alguns pesquisadores colaboradores que não atuaram aí diretamente no decorrer de todo o estudo. Que bacana, né? Um TCC com uma importância fantástica, inédito, né? Porque isso mesmo. É realmente algo inédito. Eu achei importante mencionar a publicação, a divulgação no Congresso, né? Dessa pesquisa. Nós levamos essa pesquisa para o Congresso da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição em São Paulo. É um congresso, né, de grande representação nacional. E durante, é importante essa tua fala, Lisa, porque durante as orientações eu mencionava para as alunas, né, olha, que dados, né, relevantes que nós temos em nossas mãos. Olha a responsabilidade de lidar com esse tipo de informação e retornar isso para a sociedade de uma maneira positiva. No decorrer do projeto, elas foram verificando a amplitude, né, que essas informações poderiam alcançar. Então, qual foi a repercussão ali durante você apresentou essa pesquisa no 13º Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Qual foi a repercussão dessa pesquisa no ambiente acadêmico-científico? Existem outras pesquisas com enfoque parecido? Certo. Essa foi a pesquisa pioneira nossa. Depois dessa, eu já iniciei uma outra pesquisa no laboratório, utilizando o hibiscus na forma de chá. Então, para que isso, né? Para se aproximar do uso pela população. Então, como que a população pode se beneficiar utilizando o hibiscus cannabinos na forma mais próxima dela, que é na forma de chá? A repercussão do trabalho foi muito positiva. É importante relatar que são dados iniciais, é um estudo em vivo, mas é com animais e não com seres humanos. Existe um degrau aí para a gente poder extrapolar esses dados para a população em geral. E repercutiu muito nas redes sociais, né, em programas de TV, rádio e no próprio meio científico através da publicação em anais de evento. É importante reforçar para a população que quando a gente vai falar de uma planta, existem diversas espécies desse mesmo hibiscus. Então tem que identificar, porque cada uma pode ter uma ação diferenciada. Legal falar disso, Sandra, porque você falou em chá e hibisco. Agora há pouco, antes de começar o programa, a gente conversava sobre como muita gente está usando chá de hibisco comprado em lojas de produtos naturais e tal, mas não é esse chá de hibisco, né? Não é a mesma espécie, né? É muito comum hoje em dia a venda em casa de produtos naturais de chá de hibiscus. Essa espécie de hibiscus vendida ou é a espécie hibiscus rosa sinensis ou hibiscus sabdarifa. E nós trabalhamos com hibiscus cannabinos, que é bem mais difícil de encontrar já plantado naturalmente na nossa cidade, né? Ou na região, ou em Santa Catarina. Então, esse outro hibiscus que é vendido comercialmente em casa de produtos naturais, ele tem efeito totalmente diferenciado. Ele pode ser usado como um termogênico, ou seja, aumenta o metabolismo, o gasto metabólico e, consequentemente, pode auxiliar na perda de peso. Também tem um efeito como antioxidante, como varredor de radicais livres, né, do nosso organismo. Ou seja, também tem um efeito medicinal, né, mas diferente
Sim, deste que está sendo pesquisado totalmente agora. diferente dessa espécie que nós pesquisamos. E como é que essa espécie age no organismo para combater o câncer? Ela tem muitos fitoquímicos que nós chamamos, que são substâncias que têm atividade dentro do nosso organismo. Uma delas são os polifenóis. Os polifenóis, eles são considerados bons antioxidantes e um deles especificamente as antocianinas, que estão presentes em substâncias com pigmento vermelho, no caso a flor do hibiscus, né? Elas conseguem o quê? Evitar a quebra de cadeia de DNA. Dentro da nossa célula, a gente tem um DNA. Quando ele se quebra, ocorre mutação dessa célula, ocorre alteração nessa célula, essa célula fica doente e acaba morrendo. Então, ele evita justamente para que esse DNA não sofra uma toxicidade, né? No caso, a gente chama genotoxicidade, toxicidade ao DNA da célula. Agora, já é possível pensar se esta funcionalidade dessa espécie pode chegar a curar outras espécies de câncer? É bem importante essa pergunta e nós já paramos sim para pensar sobre isso. Como o processo da genotoxicidade, o que é isso? A toxicidade ao DNA da célula, ele está envolvido em todos os processos de carcinogênese, ou seja de próstata, mama, pulmão, estômago. Provavelmente ela há de ter um efeito importante em outros tipos de câncer, mas nós não podemos novamente afirmar isso, né? É certo que no estudo adicional que foi realizado nesse semestre no nosso curso de nutrição, verificamos que o chá do hibiscus, ele também é importante em prevenindo a genotoxicidade. Então, consequentemente, vai haver aí um efeito importante em outros tipos de câncer. Isso eu imagino que já deve abrir caminhos para novas possibilidades. Novas pesquisas, sim, né? Sim. Que legal, muito interessante. E durante a pesquisa vocês encontraram algum efeito colateral na utilização do hibisco? Tem contraindicação? Nós pesquisamos muito, como não havia estudos prévios, nós pesquisamos muito acerca da dose a ser utilizada, a quantidade a ser recomendada, né? E fizemos um levantamento com outras espécies de hibiscos, porque sobre o hibiscus cannabinus não havia na literatura, e fizemos uma média dessas quantidades, não pegamos nem quantidades muito alta e nem muito baixa. E na dose utilizada não teve toxicidade aparente. Mas a professora Adriana Abramowski, que também faz parte do nosso grupo, ela está começando a estudar a toxicidade celular com diferentes concentrações desse extrato. Então, é muito cedo para a gente falar ainda. O que eu posso te afirmar é que na dose que nós utilizamos, que é 500 miligramas por quilo de peso do animal, não tivemos nenhum efeito tóxico. Tá certo. Agora, professora, o hibisco não é uma planta comum aqui na região, você já falou sobre isso, mas ela é de fácil plantio, o cultivo dela é tranquilo? Essa espécie em especial não é tão comum, as outras são muito comuns, claro, né? A gente nos encontra nos jardins, em canteiros, pela cidade, e é uma planta muito bonita, muito vistosa, né? É fácil sim, a Epagre está fazendo um trabalho agora, atualmente, verificando qual a distância que deve ter entre um pé e outro da planta, para ver em que metros quadrados, né? Quantos metros quadrados necessitaria para cada tipo de arbusto. Ela é de clima tropical e subtropical, então cresce super bem na nossa região. Ah, que bacana. Haveria a possibilidade de incentivar o plantio e o cultivo. Tá certo, a gente vai fazer um intervalinho, voltamos já a conversar com a professora Sandra Soares Mello, com essa pesquisa muito bacana feita aqui pelo curso de nutrição da Univale, sobre o uso do hibiscus. Eu já estou usando a linguagem em latim, né? O hibisco ou hibiscus, né? No combate e na prevenção do câncer. É isso aí, depois do intervalo. Estamos de volta aqui com Viva Voz, hoje com a professora do curso de nutrição da Univale, Sandra Soares Mello.
Isso mesmo, professora. Bom, além dessa pesquisa tão importante que a gente agora está focando bastante, porque ela é a descoberta foi agora há pouco, né? Gostaria de saber um pouco mais sobre as ações no Laboratório de Nutrição Experimental, que outras atividades vocês realizam ali? O Laboratório de Nutrição Experimental do curso de Nutrição da Univale, ele dá suporte a uma disciplina chamada Nutrição Experimental. Eu ministro essa disciplina há 17 anos na instituição e nós somos especializados em trabalhar com alimentos funcionais e plantas medicinais. Então, qual o efeito disso na saúde, né, na promoção da saúde, na prevenção de doenças ou no tratamento de determinadas doenças? Entre esses modelos de doenças que nós utilizamos, tem diabetes mellitus, doenças vasculares, hipercolesterolemia, obesidade ou sobrepeso e câncer. São os modelos mais utilizados. Muito bacana. E já que você falou de nutrição funcional, enfim, acho que é um termo alimentos que está... Alimentos funcionais, exatamente. É um termo que está na moda, né? Sim. O que dizer, que cuidados a gente precisa ter? Porque às vezes você vai na loja e vê rótulos falando sobre isso, mas não sei se você tem como dar alguma dica para a gente saber usar direito esse tipo de alimentação. Certo. Primeiro é importante dizer o que é alimento funcional, né? Alimento funcional é todo aquele alimento que, além de nos nutrir ou oferecer proteínas, carboidratos, né, lipídios, que são gorduras, ele tem um efeito também na prevenção de doenças. Então, o alimento funcional, ele não trata a doença. Alimento funcional, ele previne. Esses alimentos podem ser vendidos a granel, podem estar no supermercado, na gôndola de orgânicos ou não orgânicos. O que é importante? Quanto mais natural é o alimento, maior é o efeito dele no nosso organismo. Então, se puderem, dê preferência para comprar o alimento orgânico, né? Que ele venha, na verdade, que ele não esteja numa gôndola de apresentação por muito tempo, porque as sementes, elas oxidam. Então, por exemplo, a chia, que é uma sementinha muito conhecida, tem efeito muito importante no organismo. Se ela fica muito tempo, né, em determinado local, ela pode ir oxidando, da mesma maneira que a linhaça. Então, é importante sempre verificar prazo de validade do produto, comprar em produtos, né, de boa qualidade, de boa procedência. E atualmente, como é que está o incentivo dos órgãos públicos para as pesquisas? Na verdade, no laboratório, nós não temos tido muito problema em financiamento. A gente manda com frequência para as instituições de fomento e temos aprovado, sim, alguns trabalhos, né? Claro que quando se fala em termos de pesquisa no Brasil, comparado a outros países, há uma dificuldade maior encontrar esse apoio, né, para pesquisa, principalmente apoio externo. Mas, graças a Deus, a nossa pesquisa aí tem um apoio da Univale e também do CNPq. Muito bom. Que outras pesquisas estão sendo desenvolvidas neste momento pelo curso de nutrição? Com o enfoque do hibiscus e um resultado tão positivo, nós resolvemos estudar ele agora na forma de chá e de extrato aquoso. Foi primeiro oferecido na forma de extrato seco da flor adicionado à dieta e agora nós estamos adicionando ele na água. Então, são formas diferentes de administração e que podem sim trazer efeitos diferenciados. Ela é uma pesquisa que está em fase de finalização e ainda não temos os resultados. Muito bom. Quais são os procedimentos para que os testes com o hibisco sejam feitos em seres humanos? Primeiro, certificar de que todos os efeitos positivos possam ser alcançados em estudos em vivo com animais. Depois, verificar a ausência de toxicidade, citotoxicidade. Então, tem que ser um consumo seguro para a população, para posteriormente a gente passar esse trabalho com seres humanos. É importante verificar se para o indivíduo saudável ele teria o mesmo benefício de utilização do que o indivíduo doente,
também são, né, movimentos diferenciados. Pode ser que o hibiscus funcione muito bem para o indivíduo quando esteja doente, trazendo a saúde de volta, mas que em termos de prevenção para o indivíduo que não tem a doença ainda, não vale a pena utilizar. Então, depois de a gente ter tudo isso mapeado, é que nós podemos, né, começar a fazer estudos com seres humanos. Claro que a gente já fica aqui, né, diante de uma possibilidade tão importante, que é o de encontrar realmente um medicamento que possa curar o câncer de cólon, nesse caso específico, né? A gente já fica imaginando aqui como seria a comercialização disso, né? Quais seriam os caminhos? Como é que funciona essa parte, Como Sandra? nutricionista, nosso enfoque é sempre o mais natural possível, na forma de alimento ou de chá ou da própria utilização da planta, né? A nutrição não vislumbra muito a maneira comercial do produto, embora quando se tenha um princípio ativo e você consiga padronizar esse princípio ativo, é possível sim elaborar um fitoterápico, né? Aí já entra mais na parte da farmácia do que na própria nutrição. Embora o nutricionista seja um profissional habilitado, quando tem uma especialização para isso, em recomendar fitoterápicos. A gente pode prescrever. Mas a nossa ideia inicial é realmente possibilitar ao máximo da população a utilização na forma de chá ou de um extrato seco, que é você secar as flores à sombra e triturá-la e usar junto na sua dieta do dia a dia. E os componentes químicos do hibisco podem ser encontrados em outras plantas, em outras plantas? Sim, podem e são encontrados em diversas outras plantas. Esses constituintes, por exemplo, os polifenóis, estão muito presentes em todas as substâncias vermelhas. Suco de uva, amora, todas as jabuticaba, a casca da jabuticaba, né? Então, todos os alimentos arroxeados ou vermelhos, eles contêm sim esses flavonoides, esses polifenóis. Alguns em maiores quantidades, outros em menores quantidades. Tá certo. Agora, vamos voltar um pouquinho aqui para a Univale, para a gente entender um pouco mais sobre o funcionamento dessas pesquisas, né? O que é necessário? Qual é o ambiente? O laboratório precisa de que tipo de estrutura para realizar suas pesquisas? Um laboratório ele precisa ter uma boa estrutura para trabalhos com animais. Todo trabalho experimental, ele é passado por um comitê de ética da utilização de animais, um comitê bastante rigoroso, né? Onde coloca todos os cuidados necessários de temperatura, quem vai fazer a contenção desse animal, onde ele vai ficar alojado, quantas vezes a gente faz a limpeza do ambiente. São muitos detalhes a serem observados. Então, esse laboratório precisa ter uma estrutura específica. Nós temos gaiolas metabólicas. O que significa isso? A gente consegue controlar o que o animal come, o que ele ingere, né? A excreção urinária, a excreção de fezes, tudo isso é controlado dentro do laboratório. Além disso, equipamentos específicos, né? Como espectrofotômetro, centrífugas, para a gente poder coletar sangue, fazer as análises bioquímicas, né? Coletar o órgão e analisar com um microscópio de fluorescência. Então, todos esses equipamentos, eles têm que estar à disposição, montados, né, e organizados, para que a estrutura realmente funcione e a gente possa ter bons resultados em pesquisa. E, na sua opinião, qual é o potencial da Univale em pesquisas nessa área? Bom, eu sou professora há muitos anos, trabalho literalmente com pesquisas nesse tempo todo, né? Eu fiz meu mestrado, meu doutorado na Universidade de São Paulo e vim para a Univale. E tenho muito prazer e muito orgulho em estar desenvolvendo, junto com toda a equipe do curso de nutrição e outros cursos da área da saúde. Nós temos projetos integrados também, que é muito importante, né? Com farmácia, com educação física. E esses trabalhos, eles têm dado muito certo, pelo incentivo da própria instituição. Então, trabalhar com pesquisa é um diferencial na formação do aluno, né? Como professora, eu posso falar isso com uma visualização diferente de formação. Ela acaba sendo um apoio
tanto para o ensino e quanto para a extensão. Você fazer pesquisa hoje em sala de aula é muito importante. É isso que os alunos do 6º período do curso de nutrição fazem. Durante um semestre, eles desenvolvem um projeto e colocam na prática esse projeto, Legal. elaborando um artigo científico que é publicado posteriormente. Bacana. Bom, eu imagino que muitos outros trabalhos tenham uma importância semelhante e possam vir, né, também, né, professora? Muito legal saber que isso está acontecendo aqui dentro da Univale, que tem pessoas envolvidas de verdade, né, em conseguir produtos bacanas que, com essa forma de ajuda tão importante para a população como um todo, né? A gente vai terminar agradecendo, então, a sua presença. A gente conversou com a professora Sandra Soares Mello, professora do curso de nutrição, que coordena, então, essa pesquisa com o Hibisco no combate e prevenção ao câncer de cólon. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, é um prazer. Sempre que necessário, podemos falar sobre alimentos e plantas medicinais. Tá aí, boa tarde, professora. Boa tarde, Lisa. Boa tarde a você, ouvinte. E até a próxima. Viva a voz, suas ideias em alto e bom som.